Muito bom dia, sextou, né? Que delícia, muito bom, chegando aí final de ano, vai dar para dar aquela descansada, né? Se Deus quiser, uma viajada. Muito bom dia para você que está aí, que estava assistindo o Vida Devocional, né? E espero que você continue aqui, porque hoje o programa promete, como sempre, né? Amanhã EPP, eu sou suspeita em falar, né? Mas é uma delícia estar aqui com você e temos tido os programas incríveis e são incríveis porque você que está aí do outro lado participa, manda seu comentário, sua opinião, desabafa, eu desabafo daqui, você desabafa daí, e a gente fica nessa caminhada sendo edificados, né? É muito gostoso ver como as redes sociais, a web, a internet proporciona isso para a gente, né? De poder andar junto com irmãos que estão lá em Roma, né? Temos amigos de Roma já aqui do Manhã EPP, temos amigas da Alemanha, enfim, de vários lugares do mundo, tem do Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí, tem parceiros aqui, PPTV, tem amigos aqui que acompanham todos os dias e eu posso falar de boca cheia. É muito gostoso caminhar com você. Então, bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa Manhã IPP. Hoje nós vamos falar de algo que eu tenho certeza que você que está aí do outro lado gosta muito. Sem vergonha, sem timidez. Sem vergonha pode dar duplo sentido, né? Mas sem timidez para falar de Cristo nas redes sociais. Com um convidado muito especial que já está aqui com a gente, já está online. A gente vai falar sobre esse tema que é bem importante nos dias atuais, principalmente, né? Que a gente tem usado muito a rede social e a gente vai refletir sobre isso e a gente vai fazer uma autoanálise hoje. Como que eu estou me comportando? Tem várias dicas. Que Deus use esse programa, nos use apesar de nós, para que nós possamos, a começar por mim, a ser mais edificante, né? A ter mais coragem, não ter timidez de falar de Cristo nas redes sociais. E o convidado de hoje é muito especial. Depois eu já falo dele. Eu quero falar antes que lá em Romanos 1,16, Paulo diz assim, presta atenção: pois não me envergonho do evangelho. Porém, mesmo nessas circunstâncias, Paulo não se esconde e nem se emudece. Pelo contrário, ele sente-se honrado por anunciar as boas novas da salvação do homem. Por quê? Porque o evangelho é poder de Deus. É um poder para salvar e não para destruir. A palavra poder nesse versículo, segundo o original do grego, ele tem o mesmo radical de dínamo e dinamite. Portanto, o evangelho é a dinamite de Deus contra o pecado. É uma potência que desconhece a impossibilidade e as impossibilidades e que ultrapassa todas as barreiras geográficas, sociais e ideológicas. Uma vez que ninguém se envergonha daquilo que é poderoso, Paulo sentia-se ousado e cheio de autoridade para falar aos romanos sobre tudo o que Jesus fez. Ele não se importou com o desprezo das pessoas, nem com o que falavam sobre Cristo. Ele sabia que seu passado não mais o condenava. Assim, ele serve de inspiração para que sejam gerados novos defensores e propagadores ativos do Evangelho. Por isso, não se envergonhe, já que o Evangelho não é da terra, mas sim dos céus. A sua raiz é o amor de Deus pelos homens e seu alcance é universal, é para todos. Sua aceitação é simples, mediante a fé, e o seu resultado é a salvação do homem. Nos dias de hoje, com as redes sociais, as pessoas não têm medo de expor a sua vida pessoal e nem mesmo os seus pecados. Então, não tenha medo de expor o Evangelho. Entregue em suas mãos. Ele é a tocha acesa no seu farol interior que alerta as pessoas sobre o perigo das trevas e salva os barcos de suas vidas, dando-lhes o rumo certo. Aquele que em Cristo está. Logo, é necessário brilhar. A sua luz tem de ser mostrada. Todos sabem que a luz precisa ser posta no alto,
onde dará a melhor iluminação. Da mesma forma, jovem, é necessário trazer o Evangelho para onde tenha maior alcance. E se você tem coragem de alimentar o seu Instagram Stories com o seu dia, que tal então incluir também testemunhos da palavra e tornar-se o agente do poder de Deus que mudará a vida dos seus amigos? Assim, você garante que a salvação que você desfruta hoje se torne o futuro deles. Então, todos juntos poderão se alegrar ao saber que se tornaram filhos e irão ser herdeiros. Seja corajoso, mostre a sua luz a eles e não se envergonhe. Esse é o nosso tema de hoje. Não se envergonhe de falar do Evangelho de Cristo nas redes sociais. Muito bom dia. Se você estiver tomando o seu café, bom apetite. E eu espero que esse programa, esse momento juntos, nos dê muito do que Deus preparou para nós nessa manhã, tá bom? E eu quero ler o versículo de 2 Timóteo 1, de 7 a 12, que diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor e nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa dos sofrimentos, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Olha isso, que forte, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. É muito profundo isso, tem santidade, tem vocação aí, né? Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora, pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como também trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E, por isso, estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1, 7 a 12. Gente, tá muito gostoso. Só de ouvir isso já dá para entender mais ou menos o que Deus está querendo falar conosco nessa manhã, né? E eu quero saber o que você está achando do programa, quero saber de onde você está falando, quem está aí do outro lado. Vocês são sempre aquelas pessoas queridas que estão aqui com a gente, né? De manhã falando, conversando, trocando uma ideia. Fala se já tomou seu cafezinho, se não tomou ainda, tá tomando, bom apetite, tá? E fala onde você está falando, quero saber, estou aqui já de olho, daqui a pouco eu leio os comentários. Me fala como você tem usado as suas redes, ou qual a sua opinião sobre isso, ou se você tem dificuldade, ou se já sofreu alguma coisa por postar algo de Cristo, ou enfim, conta aí para mim a sua experiência em levar o Evangelho nas redes sociais, tá bom? E falando em rede social, a gente deu uma olhada no Instagram e printamos aqueles stories que nos edificaram e a gente quer compartilhar com você aí do outro lado. Vamos ver quem marcou o Manhã IPP. Se não segue, segue aí já, viu, gente? E quem marcou e o que chamou a nossa atenção. Vamos lá para o nosso quadro Stories que Edificam. O Stories que chamou a nossa atenção foi do Luan Rib07, que ele repostou um post do Doutrina CCB, ele que diz assim, ó: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9, né? Gente, olha que coisa incrível isso. Por isso que a gente gosta, né? Como stories edificam a gente. Porque imagina você estar lá na correria do seu dia a dia,
na rotina, né? E aí você lembra que você é geração eleita, sacerdócio real de Deus, nação santa, povo exclusivo, né, de Deus. E, é muito gostoso, por isso que a gente ama esse quadro aqui. Luan, obrigada por ter postado, e a gente printou e repostou aqui no EPP, aqui é um repost diferente, né? Outro stories foi da Dani Pires 26, que falou: confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Vou repetir, está lá em Provérbios 3, 5 a 6, o que a Dani Pires 26 postou. Ó. Confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Às vezes a gente está em dúvida do que fazer numa escolha, numa decisão. E você lê um versículo desse e te dá ali, ó, busque a vontade dele em tudo que fizer. E ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Provérbios são conselhos, né, de Salomão. Então, Salomão foi o homem mais sábio que existiu. Então, a gente lê um versículo desse e Deus conduz a gente. Vamos acreditar, vamos buscar, né? E a gente vai experimentar aquilo que Deus já preparou para a gente. O jaio ainda não, né? Não é tudo perfeito como vai ser quando Jesus voltar, mas a gente já pode desfrutar da graça de Deus aqui através da palavra dele. E melhor que isso, compartilhar, que é o nosso tema de hoje, né? E vamos lá, que tem mais um Stories que nós amamos, da nossa querida Tainá Félix Moreira, que postou: elevo os olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 121, 1 a 2. Marco Manhã IPP lá, Tainá saiu por uns dias, foi fazer uma cirurgia, mas está tudo bem com ela, só uma cirurgia, um cuidadinho, está tudo bem com ela. E a gente repostou aí o post dela, né? E é isso aí, gente, Marco Manhã IPP e poste o seu lá que a gente mostra aqui, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta já conversando com o Álvaro Medeiros, tá bom? Opa, entreguei quem era. Daqui a pouco. De 13 a 16 de fevereiro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros realiza a 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual com o tema Avivamento, Deus abrindo o céu e descendo até nós. Palestras com os reverendos Arival Dias Casimiro, Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, Jeremias Pereira e Augustus Nicodemos, além da participação de um dos maiores evangelistas da atualidade em todo o mundo, o pastor Semi Tripp. Acesse o site www.conferenciadeavivamento.org e garanta já a sua vaga. E você também pode inscrever sua igreja local como retransmissora da conferência. Junte-se a nós. Realização: Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Apoio: Junta Missionária de Pinheiros. Editora Hebron. EAD Mackenzie Polo Pinheiros. EAD Pinheiros e IPPTV. 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual. Avivamento. Deus abrindo o céu e descendo até nós. Toda semana, o Ministério de Aconselhamento comanda o programa Conhecimento e Piedade. Temas da vida cristã em pauta para sua edificação e fortalecimento espiritual. Temos na Escritura Sagrada tudo o que nós precisamos para viver uma vida piedosa. Toda quinta-feira, 2h30 da tarde, os nossos conselheiros bíblicos convidam você para uma conversa que te levará a crescer em conhecimento e piedade. Aqui na IPPTV, a sua TV missionária.
De volta! E agora a gente vai para aquele momento especial do Manhã IPP, que é a conversa com o nosso convidado. E hoje nós convidamos o Álvaro Medeiros, de 29 anos. Ele é publicitário e teólogo e é alguém que ama artes e que é um grande sonhador também. É gostoso demais de conversar com gente assim, gente. Atualmente ele é líder de jovens e ministro de louvor na Igreja Batista Farol. E ele possui um EP muito bom e muito gostoso, lançado em 2016, chamado Descanso, que traz canções como orações para os momentos de devocional. E um dos seus desafios é ajudar as igrejas a se organizarem através de estratégias de marketing e organização, sendo hoje mentor na área e especialista de marketing para igrejas. Olha só que legal, tudo a ver com o nosso tema de hoje. É lógico que a gente não poderia falar de Cristo nas redes sociais sem ser com alguém assim que já está acostumado e faz com todo amor ao Senhor de coração, né? Muito bom dia, Álvaro. Obrigada por ter aceitado nosso convite, por estar aqui conosco nessa manhã e compartilhar o que você tem feito de tão bem para edificar nossas vidas. Que Deus te abençoe. Muito bem-vindo ao Manhã IPP, à IPP TV. Bom dia, estou muito feliz também pelo convite. Assim, fiquei bem feliz quando vocês falaram comigo, né? A oportunidade de estar compartilhando um pouco com vocês sobre essa vivência de estar no mundo digital, né? De você estar ali pregando no mundo digital, você está falando sobre a palavra de Deus, de você estar mostrando, a gente chama assim o lifestyle, né? De como vive as pessoas que são de Deus nas redes sociais, que às vezes tem muitos receios, medos, a timidez, né? Como é um dos temas que a gente vai falar por aqui. Então eu queria agradecer muito o convite de vocês, eu estou bem empolgado para esse papo, acho que vai ser muito legal. Ai, que demais, também estou demais, Álvaro. E já vamos começar, porque senão daqui a pouco a gente, né, o tempo voa aqui, principalmente quando o papo é bom. E como você falou, eu já quero pedir para você abrir sobre esse assunto, assim, falando da importância da gente ter esse discernimento, né, do nosso chamado para falar de Cristo também nas redes sociais. Eu queria que você desse um briefing desse assunto tão importante. É muito interessante a gente parar para pensar sobre isso. Eu vou explicar o porquê. Estamos passando por algumas transições na realidade macro do mundo, onde realmente o digital ele faz parte hoje do nosso dia a dia. E aqui eu vou falar entrar um pouco mais, digamos assim, para o mundo da juventude, né? Uhum. As pessoas hoje, elas passam às vezes mais tempo com o celular na mão, com o computador aberto, do que fazendo outras coisas no seu dia, né? Então há uma mudança de comportamento, há uma mudança de forma de viver, uma mudança ali completa, que ela realmente transforma o perfil das pessoas nesse sentido. As pessoas estão muito ligadas às telas, as pessoas estão muito ligadas às conexões, às redes sociais. Então, você vê uma forma muito prática de pensar isso. Hoje em dia, se você quer procurar uma igreja, você não vai mais, digamos assim, um catálogo, etc. Você vai no Instagram, você vai no Google pesquisar uma igreja, tipo igreja em João Pessoa, e você vai ver alguma igreja que vai aparecer no Google, né? É verdade. Igreja Evangélica em João Pessoa, por exemplo. Então, nesse sentido, existem essas mudanças que vão acontecendo e que a gente, como pessoas que são cristãs, nós temos que entender essa mudança. E que existe um universo de pessoas que estão conectadas, pessoas que estão ali ligadas e que às vezes não têm a oportunidade no seu meio comum de ouvir a palavra de Deus, de conhecer o Evangelho. Então, nós que estamos aqui nessa linha de frente, entre aspas, nós precisamos ter essa ótica de que existem pessoas que ainda precisam ser alcançadas, né? E nós precisamos mostrar esse Evangelho para essas pessoas terem esse conhecimento e, a partir disso, suas transformações e etc. Então, através do Instagram, por exemplo, né, que é uma das minhas ferramentas mais latentes, né, você tem hoje, tem muitas formas. Você pode usar os stories para compartilhar sobre o que é viver para Deus no dia a dia, você vai ter ali os vídeos que você pode compartilhar com devocionais, você pode fazer infinitas coisas. E aqui eu abro até um parêntese. Quando a gente começou esse mundo do digital, era muito aquela questão robótica, né? Bom dia, falando com o Espírito Santo, um exemplo, e aí de tarde tinha um versículo, à noite você postava uma foto. Só que com cada vez mais esse mundo digital ao nosso redor, as pessoas também mudaram seu comportamento.
elas querem enxergar seres humanos, pessoas normais, pessoas comuns, que têm suas dificuldades, suas lutas, e aí vem o desafio também da vulnerabilidade, né? Que para mim foi um certo desafio, porque eu tive que passar por essa transição também, que é mostrar o Álvaro que está cansado, às vezes o Álvaro que está com preguiça, às vezes o Álvaro que não fez a devocional, às vezes o Álvaro que, por alguma razão, não está muito feliz, e ao mesmo tempo mostrar o Álvaro que é um jovem que não se droga, um jovem que não está perdido na promiscuidade, um jovem que está Legal. focado e que vive para Deus e que é feliz, né? Se você for ver recentemente, teve um evento aí no Brasil, onde os jovens do Brasil pararam para assistir, onde estava sendo celebrado assim, diversas questões assim, que absurdas, né? E a gente fica pensando, poxa, cadê a juventude cristã para combater isso, né? Para falar sobre como ser feliz em Cristo. Então, as redes sociais, elas estão aí para isso. O mundo digital é uma oportunidade que nós temos, e eu sempre digo, quando o cristão não fala, alguém vai falar. Então, que sejamos a porta principal e a porta de entrada para que as pessoas escutem sobre. Se a gente não ensina, se a gente não mostra, se a gente não fala, outras pessoas irão falar. Então nós temos a nossa responsabilidade, a nossa parte nisso, né? Cristo, ele nos ensina sobre realmente pregarmos esse evangelho. Eu acredito que não tem como nós vivermos uma vida de discipulado, né? Não vamos completar ali, né? Batizando, discipulando através da rede social. Mas nós temos a oportunidade maravilhosa de pregar, e pregar com constância, com perseverança, e mostrando o verdadeiro evangelho. Em tempos também que a internet se tornou meio que um BO, um probleminha, porque também tem muita gente pregando um falso evangelho. Então a nossa missão também é mostrar e sermos defensores do que a gente crê. Exatamente. O Álvaro, e você trabalha muito bem nas redes sociais com conteúdo que dá gosto de ver, né? Eu queria te perguntar a sua opinião para esses jovens, por exemplo, hoje tem muito TikTok, muita dancinha, muita coisa que se os jovens colocarem o evangelho lá, tem aquela coisa de sempre que o jovem não quer parecer careta, demodê, ou fechado, crente, não quer perder seguidores. O que você falaria para essas pessoas que preferem botar uma dancinha do que colocar Cristo, por exemplo? Essa pergunta é excelente. E eu vou te dar mais ou menos duas vertentes dela, e também vou fazer aqui um overview para vocês sobre uma coisa chamada que é o algoritmo, certo? As redes sociais hoje, elas trabalham com algoritmos. São, como eu posso explicar, são formas que a própria rede social vai direcionando conteúdo X ou Y para o público. E cada vez mais o conteúdo em vídeos, a gente chama de short vídeos, são vídeos curtos, tem sido cada vez mais empurrada para as pessoas, né? Tipo assim, você vai ver os vídeos que estão mais bombando, são esses vídeos do Reels ou TikTok, Sim. né? E aqui eu vou abrir um outro parêntese. E aqui isso tem desenvolvido no nosso meio uma superficialidade. Isso. Porque antigamente, quando as redes sociais elas estavam começando a virar essa chave para vídeo, abriu o IGTV, abriu, enfim, momentos onde nós podíamos falar com o tempo. E as pessoas elas gostavam de ouvir e se aprofundar. Isso. Mas com essa perspectiva dos shorts vídeos, vídeos curtos, com dancinhas, etc., as pessoas têm se acostumado a consumir o raso, a consumir aquilo que não é profundo, consumir aquilo que não mostra uma verdade, né? Aquela substância, digamos assim. Verdade. Então isso é um perigo, porque hoje você prefere ouvir, de repente, uma dancinha que tenha uma música cristã de fundo, um exemplo, do que você parar para ouvir uma pessoa trazendo verdades bíblicas, né, que sejam profundas, e também pode ser até rápido, nem sobre o tempo, mas sobre a cultura que está sendo instaurada, né? Ao mesmo tempo que a gente também tem que andar um pouquinho e entender, se o algoritmo está andando por aqui, então eu vou ter que ver uma forma de pegar esse algoritmo e fazer com que eu também vença esse algoritmo. Então, dentro desses shorts vídeo, o que é que eu posso fazer para mostrar de uma forma coerente, correta, aquilo que Cristo é. Então eu confesso para você que está se tornando um meio cada vez mais difícil. Eu sinto na minha pele, porque eu não sou o cara do TikTok, eu não sou o cara muito dos Reels, eu realmente gosto de falar, eu gosto de conversar, e quando eu vejo assim, só tem 40 segundos, 30 segundos, eu fico meio aperreado. Eu não sou da dancinha. Eu não sei se é porque eu já tô ficando também, já sou de outra geração, né? Tipo assim, o pessoal que tá mais TikTok tem 20 anos, 15, eu vou fazer 30. Então, querendo ou não, já tem uma geração um pouco diferente. Mas isso me preocupa muito Nossa, isso me preocupa de verdade, porque eu fico vendo assim que
as pessoas têm se acostumado a realmente, a gente chama de scroll up, né? Você fica só subindo o dedo, passando ali os vídeos do TikTok, e cada vez menos você para segurar o dedo e ver até o final. Ah, esse conteúdo só vê 5 segundos, esse conteúdo não é legal, passa. E você realmente Exatamente. cria aquela cultura, né? Eu só escuto aquilo que me é interessante, aquilo que eu acho legal, e também você vai chegar num culto da igreja, vai ter o irmãozinho ou a irmã que vai falar algo no culto, a pessoa não pode fazer assim para passar a mensagem, né? A pessoa tem que ouvir É, até o final. Então, é a verdade. gente tem que ter muito esse cuidado com a cultura que está sendo instaurada, né? Que está sendo empurrada para as pessoas e as consequências disso para a nossa realidade como igreja. É verdade, é muito, muito, muito bem colocado. Essa questão da superficialidade, eu acho que é o grande resultado. E acho que foi Einstein que falou, né, que teríamos uma geração de. Eu não lembro do termo, eu não queria errar aqui, cara, mas eu acho que era uma geração. Não era de idiotas, desculpa o termo, mas era uma geração de superficialidade, daria para trazer assim, de tão raso que as pessoas ficariam bobas, né, alienadas, enfim. É bem isso mesmo. E, Álvaro, essa questão leva a gente pensar em outra coisa também, que tem que ter um equilíbrio, né? E foi o cara que criou, lembrei o que eu queria falar. O cara que criou essa ideia de rodar, disse que ele se arrependeu porque viu que as pessoas, eu vi um comentário parecido assim, porque viu que as pessoas estavam ficando muito superficiais e não estavam mais se interessando por conteúdo. Já é comprovado isso também, né? E parece que ele se arrependeu, só que também tem aquela coisa de ganhar, né? Então viralizou e não teve mais controle, né? Tipo, praga, quando não tem mais controle, ela se É. espalha e, enfim. E eu queria te perguntar em relação, eu sei que você tem Twitter, você tem Instagram, você tem YouTube, como que você divide a linguagem para os canais diferentes? Elas são diferentes ou você usa a mesma linguagem para cada canal? Bom, quando a gente vai falar sobre comunicação, nós temos sempre que levar em consideração quem fala, quem recebe a mensagem e o meio, né? Uhum. Qual é o De público forma também, né? muito, é, enfim, prática, né? Tem mais coisas e tal. Mas hoje cada rede social ela tem se colocado com um perfil cada vez mais específico, né? O Twitter, a gente diz que é a rede social sem freio, né? A rede É, social sem filtros. Então, onde as pessoas elas colocam ali as suas versões, que às vezes são as piores versões. Tem apenas um texto de poucos caracteres, e ali as pessoas dizem que é a rede social do ódio, né? Onde as pessoas elas é, estão cada vez mais colocando o que pensam, julgando, etc, etc. O Instagram se tornou a rede social vitrine, onde as pessoas querem mostrar a sua melhor versão, né? Ou querem vender seus produtos, etc. YouTube é uma rede social, entre aspas, de rotina, de conteúdo, onde vai ser impressa ali mais ou menos uma versão mais profunda, da pessoa se posiciona ali como expert em algo, ou se for uma pessoa que gosta de conteúdo lifestyle, etc., entretenimento, a pessoa vai mostrar o seu estilo, as suas piadas e etc. Então, para a gente que é cristão, é um certo desafio você estar nas redes sociais e quebrando esses paradigmas. Por quê? Porque você, do Twitter, as maiores brigas hoje teológicas, elas acontecem, na sua maioria, no Twitter. Existem alguns ministros, alguns pastores que se degladiam no Twitter assim, de forma muito enfática. Acontece poucas coisas no Instagram, mas no Twitter, assim, é feroz. É uma coisa assim que é assustadora, né? Porém, o Twitter, como eu disse, é uma rede social que ela é sem filtro. Então, como eu acredito que o cristão deve se posicionar no Twitter, e é como eu tento me posicionar. Eu tento ser o mais humano e vulnerável no Twitter o máximo que eu posso. Então, por exemplo, se eu acordo com preguiça, eu boto assim: bom dia, gente, meu Deus, mais um dia pela graça. Preguiça demais. Então, eu sempre tento brincar no Twitter um pouco mais com a forma como me posiciono, mas sempre mostrando a verdade de Cristo. Então, tem dia que, honestamente, eu não falo nada, por exemplo, nenhum versículo, nenhuma frase profunda, só comento sobre a minha rotina do dia, né? Trabalho, algumas brincadeiras, alguns memes, né? Porém, sempre gosto de amarrar de alguma forma no outro dia, logo em seguida, para sempre lembrar o que acontece lá. O meu Twitter, ele tem uma frase tem duas frases, na verdade, que eu coloco lá como base, né? Que está na minha bio, ao mesmo tempo que também está na minha capinha. A primeira é nunca é tarde até que seja,
porque eu realmente gosto sempre de lembrar para as pessoas que a gente bota na cabeça, nunca é tarde para recomeçar, mas chega uma hora que é tarde sim, então estou sempre falando, é uma temática minha no Twitter, que às vezes se torna tarde e nós precisamos valorizar o nosso tempo e termos mais consciência daquilo que nós fazemos. Então eu falo muito sobre escolhas, eu falo muito sobre tomar decisões corretas, ter um caráter com Cristo, etc. E a segunda frase é escrevendo para a minha cura e a sua. Então é um momento onde também eu me abro um pouco mais, falo sobre, por exemplo, dificuldades específicas, pecados, quando tem algo a ver. Então ali é um espaço um pouco mais aberto, de uma escrita mais livre. Já no Instagram, é um momento onde nós apresentamos, onde eu tento, na verdade, né? Gostaria de ter até um pouco mais com a minha rotina. Hoje eu não consigo ter tanta frequência como eu tinha uns 3 anos atrás, mas é onde eu tento produzir mais conteúdos sobre. Então, eu meio que planejo um pouco, penso alguns vídeos, agora alguns reels específicos, algumas trends, né, que possam casar com o meu estilo, que não envolvam dancinha, por exemplo. E lá eu falo um pouco mais sobre a minha rotina, o que eu faço na igreja, o que eu faço aqui, por exemplo. Então, são momentos onde eu falo um pouco mais sobre mim. Eu não me abro tanto no Instagram quanto eu me abro no Twitter, mas eu falo um pouco sim sobre a minha vida. E o YouTube, ele é uma rede social que eu não consegui dar continuidade, eu sou muito transparente quanto a isso, não por nada, mas é por questão de tempo e prioridades. Eu fui entendendo quais eram as redes sociais que eu estava mais presente, e eu percebi que tanto o Twitter quanto o Instagram eram as redes sociais que eu via um pouco mais de resultados, e ali testemunhos, etc. E o YouTube, eu digo o que eu faço quando dá. Mas sempre eu estou publicando vídeo, às vezes eu tenho algum insight, algo que eu quero falar com mais tempo, ou eu vou colocando pregações da igreja, eu vou colocando lá também, para poder estar trazendo esses conteúdos mais profundos, conteúdos mais longos, né, para que as pessoas possam ser edificadas de alguma forma lá naquela rede social. Então, eu tento trabalhar a linguagem, a comunicação, o perfil em cada rede social de uma forma mais prática, digamos assim, e eu evito ter muita frescura, assim, eu não sei se vocês falam esse termo, mas assim, sem muita... Sabe, não tem que falar mesmo, a gente tem que conversar, porque se não falar, outra pessoa vai falar. Então eu tento ser mais transparente nesse sentido. Perfeito, fenomenal suas colocações. Naturalidade chama isso. A naturalidade ela veio com força agora no cinema, nos últimos tempos, tanto no cinema, porque é aquilo que você comentou no começo, né? As pessoas não querem mais aquela coisa que não seja natural, que seja forçada, mas a autenticidade, como, né, veio com tudo a mídia, o online, né, a web, tanto no cinema, até na locução. Eu digo na locução, como eu sou locutora, pode ver a diferença que tem dos últimos tempos. Antes, o Waze falava assim, ó, vire à direita. E agora ela fala, vire à direita. É muito mais natural. Isso é no jeito de falar também. E eu percebi Legal. isso num vídeo que eu vi seu, que eu gostei demais. Até quero postar hoje, que eu tirei um print lá, que você falou... decidir é deixar ir. Você vê como, Álvaro, reflete no conteúdo que você cria quando você tem um estilo de vida mais profundo, né? Que nem você falou, você não gosta das coisas rasas. E você vê que quando você fala 3 minutos de vídeo, o conteúdo é profundo. São 3 minutos que edificam a vida da pessoa. Isso que eu acho que é uma característica legal da gente falar aqui, né? Quando você buscar coisas rápidas a gente vai se tornar rasos, né? E aí não vai passar algo profundo. Como é que a gente vai passar o evangelho desse jeito, né? Se não for assim. Então, gostei muito do seu YouTube lá. Até depois, gente, procurem lá. Até vou aproveitar para falar aqui. É Álvaro Medeiros no YouTube. E tem o Instagram também, né? Que é Álvaro O Medeiros. Também quem que já quiser seguir. E no Twitter tá como, Álvaro? Mesma coisa, Álvaro Medeiros, com 2 Álvaro Ozinhos no final Medeiros. do Álvaro ou Medeiros. O Twitter, o YouTube também, se você quiser botar também serve. E o Instagram, eu deixei padronizadozinho porque fica mais fácil de achar. Não, e como a sua naturalidade é gostosa, é profundo e natural. E isso é o que a gente precisa hoje, né? Excelentes dicas, é bom para a gente gravar, refletir aqui. E eu quero, Álvaro, antes de ir para a próxima pergunta, eu quero comentar e até pedir para você comentar, né?
que o Adriano Siqueira, que está aqui participando com a gente, ele falou: existe uma lacuna a ser ocupada pelas igrejas nas mídias digitais, a qual foi ocupada por seculares devido à omissão dos cristãos. Toda denominação e pastor deveria ter o seu canal, inclusive monetizado. Toda igreja deveria ter uma programação diária, inclusive pastores com informações para públicos diversos. Isso poderia, inclusive, gerar recursos para os ministérios, com conteúdos mais densos. Eu estou agora realizando minhas atividades diárias e conciliando essa programação. Na minha opinião, canais cristãos deveriam abordar temas diversos sobre política, esporte, saúde. E também tem, essa é uma, guarda, mas tem a questão... Não, eu vou entrar na outra questão depois, pode comentar isso. O que você acha disso? Eu concordo 100%. Eu sempre digo, se a gente não fala, alguém vai falar por a gente, né? Nós temos visto aí questões como, né, ideologia de gênero, questões políticas, tantas questões, e às vezes as igrejas estão sendo, na minha opinião, assim, sendo inertes e omissas, né? Porque às vezes não é assim, mas por favor ensinem, né? Então, por favor, mostrem, por favor, sejam vozes, né? Vozes ali se posicionando. Às vezes nós enxergamos, isso precisa, na minha opinião, isso precisa ser dirimido, precisa ser acabado. Essa bolha que existe sobre, eu piso na igreja, eu saio da igreja. Nós temos que viver uma realidade constante. Então, eu gosto sempre dessa dica. Eu até já falei algumas vezes também para algumas igrejas. Caramba, quantas mães, quantas esposas, mulheres, às vezes que por algum, né, decidiram cuidar de seus filhos, ficarem em casa, estão às vezes cozinhando no horário do almoço e não tem nada para ouvir. Não tem um programa, um exemplo, né? Não estou dando exemplo daqui, mas existem outros espaços, enfim, igrejas que certas doutrinas, etc., não tem um programa, não tem um podcast específico. Nossa, não tem não tem uma Ana Maria Gospel, digamos assim, brincando, né? Para ensinar as mulheres a cozinhar algumas coisas enquanto ministro o evangelho. Imagina quantas pessoas seriam edificadas nesse sentido. Quantos jovens eles estão estudando para concurso público. Se tivesse uma escola, né, só para ensinar as pessoas sobre concurso público, como estudar, como o cristão pode também procurar e não abrir mão do evangelho porque está estudando, mas como o evangelho lhe ensina também a estudar. Questão de emprego, como Cristo nos ensina também a sermos pessoas que realmente busquem ali, trabalhem, que se esforcem. Isso pode ser encaixado na nossa rotina de forma extremamente, forte. Por quê? Vou dar um exemplo bem prático. Se o meu pastor atual, se ele fizesse um programa onde ele vai falar sobre economia, no mesmo horário que passasse em outros canais, né, da TV, eu assistiria o dele. Né? Então, exatamente. Assim, se às vezes é endemonizado o mundo das televisões, dos canais, da rede social, quando na verdade Deus nos tira do mundo, mas nos coloca de volta para sermos agentes de transformação. Então, se nós não somos agentes de transformação de forma enfática, inteligente, nós realmente vamos perder. Assim, nós não vamos ter a voz que nós precisamos. A nossa luta, ela existe, né? Eu sei que não é contra homens, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E nós temos ferramentas para isso. Nós temos, minha gente, vocês vão parar para pensar, a quantidade de cristão relevante, inteligente. Eu ia falar isso, cara. Eu ia falar isso mesmo. Não é? E a gente não consegue, às vezes, de forma, como eu posso dizer, de forma estratégica, entrar eficiente, em certos né? lugares. Exatamente. Exatamente. Então eu acho super válido. Nossa, muito. Só que acho que a palavra necessário, urgente. E eu creio que Deus usa até, tipo, nós, apesar de nós, que nem você, deu várias ideias aí para falar, para trazer, para alertar, né? Essa nossa ideia também de juntar, né? Que nem se deu várias ideias incríveis, que já dá para pegar, se a produção está ouvindo aqui, já deu ideia para vários programas, né? E que legal outras igrejas fazerem isso também, e o corpo de Cristo avançar nisso, né? Eu lembro do Paulo Maitá, que trabalha com startups, né? E eles têm o Business as Mission, negócios como missões. E aí, no mundo dos empreendedores, eles foram vendo que tinham muitos cristãos que falavam assim, poxa, eu não sabia que tinha esse trabalho,
trabalho incrível. E aí eles param, fazem devocionais e começaram a se encontrar os empreendedores. Agora teve a conferência lá em Lausanne, né? E trouxeram para o Brasil. Então, assim, como isso contagia, né? Como é gostoso despertar em todas as áreas, que nem você falou. Muito bem colocado, Álvaro, muito bem colocado, né? Em todas as áreas. Imagina, que coisa incrível seria, né? Se todo mundo fizer, quem sabe, né? A gente não cria ideias, não linka pessoas aí, né, para fazer isso cada vez mais, né? Só um parênteses, você fala Fala. sobre Business as Mission. Por exemplo, eu trabalho hoje numa empresa, eu trabalho numa startup, né? Fora as mentorias e algumas questões, eu trabalho, né, numa empresa na área de marketing. E lá é Business as Mission, a gente usa plataformas para igrejas, etc. E a gente vive muito essa questão, né, de você olhar o mundo business com um propósito, né? Nós reiteramos Muito constantemente o nosso cristão propósito. isso. Coisa E isso é linda. muito incrível, assim, é uma experiência maravilhosa estar no ambiente assim, a gente É. enxerga tudo com propósito. Então, é possível. Essa empresa que eu tô mostra que é possível, entendeu? E é que nem o cinema, a sétima arte. Deus, ele ama as Isso. coisas belas, bonitas. É diferente um set com o propósito cristocêntrico, de glorificar Cristo. Não é o nosso ego, não é a gente. É para levar. Tipo, poxa, eu fui salva, né? Como que eu não posso querer que outras pessoas vivam isso melhor que eu estou vivendo, entendeu? Não Verdade. tem como. Então, é realmente transformado. É impossível um lugar continuar o mesmo depois que Jesus passa por ele, né? Isso seja no trabalho, em todas as áreas, seja advogado, dentista, na arte, né? E você é apaixonado por arte também, né? É muito legal Eu isso, gosto muito muito. gostoso. Aliás, deixa eu te falar, peraí. Você vai cantar uma musiquinha logo pra gente, pode ser? Tipo, eu Quer que eu falo, cante você agora ou vai canta agora? cantar. Canta agora, canta agora. É que eu ia Posso ler. cantar agora? Canta, pega o violão. Não, Enquanto você você que pega o sabe, violão, você que sabe. eu quero que você. Por favor, eu vou pedir para você cantar agora. Mas enquanto isso, eu leio o comentário da Silvia Ferreira, que está lá em Abu Dhabi, Emirados Árabes, e ela falou: moro há quase 2 anos e sigo vocês desde o início. Uma bênção em minha vida. Ô, Silvia, beijo, querida. Que legal. Como é gostoso saber disso. E agora, Silvia, então, uma musiquinha para você e para todos vocês. Uma musiquinha que vai muito gostosa edificar nossas vidas. Vamos curtir junto aqui. Por Essa música se favor, chama Álvaro. Essa música se chama Descanso, que leva o nome do CD, né, do EP. E aí espero que vocês consigam ser abençoados e que seja uma oração, né? Como eu disse, são músicas que são Amém. orações, né? Então, o perfil da música. Gente, eu Amém. vou tirar só o fone aqui rapidinho, porque eu acho que vai pegar melhor o áudio, tá certo? Pode, claro, claro, claro. Sou fraco, sou falho, eu não mereço esse amor. Mesmo sem que eu perceba, tua mão me salva. Te nego com minhas ações, te entristeço com minhas intenções. Eu sou ninguém, eu não mereço esse amor. Filho meu, estou aqui. Eu morri numa cruz por você, revivi. Vem me abraçar, tua vida me entregar. Descansa em mim, descansa em mim. Filho meu, estou aqui. Eu morri numa cruz por você, revivi. Vem me abraçar,
tua vida me entregar. Descansa, descansa em mim. Oh, 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 eu vou voar, eu vou subir, em teus braços descansar, sentir o teu amor, Senhor, me entregar com o meu louvor. Amém. Uau! Glória a Deus por isso. Que demais, que oração, que descanso, como é bom. É o único lugar que a gente consegue verdadeiramente descansar, né, Álvaro? Que coisa Verdade. linda. Louvado seja Deus por isso. E a Alexandra falou aqui, de Londrina, Paraná, ela falou, tão jovem e com sabedoria, bênção, com visão também. E é isso que você falou, é a profundidade, né? Não se apegar, não se alimentar de coisas rasas. E aí a gente acaba produzindo coisas profundas, né? Deus usa, né? Uma vez um amigo meu, um pastor, falou assim, Lídia, a velocidade, a profundidade com Deus é você que decide. Quem já fez umas críticas com isso, né? Porque vem o Espírito Santo, é Ele que faz, né, de nós. Mas por um lado tem sentido, né, assim, da gente, quanto mais a gente buscar, né, e nossas escolhas podem nos levar mais profundo com Deus, né? E lindo demais. Eu queria que você falasse um pouquinho. A Adriane falou aqui, sensacional, louvado seja Deus pela vida dele. Álvaro, foi muito bom mesmo. Amém. Olha só, Glória eu queria a que você Deus. falasse um pouquinho sobre o seu álbum, seu EP que você lançou. Fala um pouco como que surgiram, como que aconteceu isso. Eu passei por alguns momentos na minha vida. Na verdade, todo mundo passa por um momento, né, Sim. complicado. A palavra me fala que não se assustem se vier um fogo de provação sobre a vida de vocês. É. Então, sempre vem as situações complicadas e tal. E nesse momento, eu sempre gostei muito de cantar. Sempre gostei. Durante muito tempo eu não cantava bem. Enfim, eu comecei a buscar, né, que a gente sempre tem que tentar aprimorar, né, para ver se... Sim. Eu disse, Deus, eu vou tentar aqui, vou estudar, vamos ver se dá certo, para saber se o Senhor tem algo comigo nessa área. E aí eu comecei a escrever algumas orações que vinham no meu Uau. coração, a melodia. Eu disse, não, Deus, vou escrever aqui, vou botar no caderninho. E aí veio o desafio. Não fazer canções. Essas músicas, elas, em sua maioria, não são músicas para cantar na igreja, né? Existem duas que dá para cantar na igreja, as outras são momentos de secreto, digamos assim. Aham. Foi bem intencional nesse sentido, né? E aí eu orei, enfim, tive algumas pessoas que vieram conversar comigo e me incentivaram, me impulsionaram. E aí veio o desafio de realmente pegar essas músicas, né? Como Deus estava falando na época comigo sobre descanso, sobre descansar em Deus, de realmente transformar isso num álbum e eu lancei em 2016. Por algumas questões ministeriais, assim, trabalho, né, liderança, juventude, essas coisas todas, eu não consegui até dar tanta atenção quanto eu gostaria ao álbum, mas eu vejo ele sempre como um lugar de segurança, de descanso. Então sempre estou mostrando, estou divulgando. Ano que vem, provavelmente, espero em nome de Jesus, em janeiro, já tenho novos singles para lançar e vai ser com realmente uma amém. perspectiva um pouco mais, uma perspectiva um pouco diferente, porque eu quero realmente lançar, fazer algo mais organizado nesse sentido. Mas eu creio que Deus, Ele nos dá talentos. É E nós não podemos ser irresponsáveis quanto a isso, né? E verdade. aqui eu tenho muito medo, assim, caramba, tem tanta música nas minhas mãos. Aí vem a questão, por que vem essas músicas? É para eu Olha só. engavetar? Não, não pode, né? A gente tem que entender o propósito disso. Então até quero dizer para você que está em casa, que está assistindo isso, e a questão, né? É algo muito simples, até meio óbvio de se dizer, mas quando Cristo multiplica os pães e peixes, não foi adultos, não foram pessoas que estavam ali, que talvez tinham condições, que entregaram. Foi um jovem que entregou 5 pães e 2 peixes.
E até Verdade. 5 pães e 2 peixes era o melhor daquele jovem e alimentou a multidão. E aí vem a pergunta: o que é que Deus tinha colocado sobre suas mãos? O que é que Deus tinha te entregado? E Nossa. realmente a gente pensa: poxa, não está muito bom, eu não canto bem, ou quem sabe tantas questões que podem vir na nossa mente, mas se é Deus quem nos impele, é Deus quem nos direciona, não é nós que vamos fazer o pão repartir, nós só entregamos o pão e os Perfeito. peixes, né? É Ele quem opera a multiplicação, é Ele quem faz a alimentação acontecer, e nós somos aqui canais. Então, por mais que seja pequeno a nosso ver, como por exemplo um vídeo no Instagram de 1 minuto, ninguém te segue, você fica: mas Deus, o que é que eu vou fazer aqui? Tô parecendo doido, ninguém vai me ver, mas faça. Se uma vida for Isso. abençoada, já valeu a Ah, pena. eu sempre E se falo a isso. sua, e se a sua própria vida for a que for abençoada, pelo ato de coragem, Nossa. pela decisão, também valeu a pena. E às vezes, por exemplo, eu já me comparei muito, sabe? Poxa, tem Aham. fulano, cicrano que tá bombando na internet. E aí Deus falava muito no meu coração: Álvaro, quem tem de receber a sua palavra, quem tem de receber a mensagem, são as pessoas que estão aí. E amém. Faz o teu, né? Que eu tô fazendo acontecer, sou eu quem faço. Então a gente tem que ter esse entendimento que se Deus coloca algo, a gente tem que valorizar isso, a gente tem que respeitar. Olha que falta de respeito com Deus seria se Ele nos É. depositar, caramba, confiasse algo, caramba, tô entregando algo e de repente a gente deixa isso de lado, a gente enterra. Não pode, a gente tem que ter essa consciência que não é pelo nosso prazer, não é pela vaidade, mas se Deus faz, se Deus entrega, nós temos que fazer e entregar, porque Ele é quem opera, Ele é quem multiplica, Ele é quem faz acontecer. Nós somos apenas esses agentes, né? Então, seja uma música, seja um vídeo na rede social, seja um texto, um post, um e-book, o que for, uma ideia inusitada, uma ideia criativa, que às vezes, né, existem pessoas que são visionárias e têm uma ideia assim muito além do tempo. Calma, começa a semear, faça aos poucos, que é Deus quem faz multiplicar. Como você colocou coisas importantes nessa sua fala, viu? E eu falo muito disso. Eu falo, gente, se uma vida ouvir e for edificada, para mim já faz todo sentido. Mas aí eu vi uma pregação uma vez que falou exatamente isso. E se nenhuma eu fiz a minha parte, eu fui edificada, porque eu repliquei a palavra do Senhor. É muito gostoso isso. E aí, desculpa. Álvaro, eu fiz um link com várias coisas, porque você é um sonhador. Eu lembrei do livro do Hernandes Dias Lopes que fala: não desista dos seus sonhos. Nisso, eu lembrei que você é sonhador e você é ministro de jovens na sua igreja. E eu queria trazer mais um ponto da sua fala, que é: um dia você se comparou, e isso é o que destrói o emocional dos nossos jovens, destrói a identidade em Cristo dos nossos jovens, que é a comparação hoje em dia. A comparação, ela anula um dos lados e quase sempre é o lado mais fraco. Então, assim, eu queria te perguntar como tem sido a experiência para você de levar isso, ser um instrumento nas mãos do Senhor, de levar o jovem a não desistir dos sonhos, a não se comparar, a ir mais profundo com Deus. É muito forte, assim, você colocou muitos pontos importantes. Conta para a gente como tem sido essa experiência de trabalhar com os jovens, né, nessa época tão tentadora de se comparar e de ficar ali nas redes sociais, né, para o outro lado. Eu gosto de dizer sempre que a comparação, ela nos apara, nos faz querer ficar conforme alguém, com a forma de Isso. alguém que não é a gente. Ou seja, nós vamos sempre nos abdicar de algo que nós não deveríamos abdicar, né? Então, por exemplo, aqui eu vou ser bem testemunho. Eu sou uma pessoa bem disruptiva, eu sou criativo, eu gosto de pensar diferente, eu gosto de pensar fora da caixa. Ó, coisa diferente vai sair da minha cabeça. Já o meu pastor, que eu amo, ele é uma pessoa mais tradicional, ele é mais quieto, ele é uma pessoa assim incrível, maravilhosa, mas nós pensamos diferentes em alguns aspectos, né? A parte criativa, até eu brinco muito com ele, inclusive, sobre quanto a isso, né? Porque tem que ter uma ideia criativa, chama o Álvaro. Às vezes Boa. acontece, né? Porque sempre tem essas questões. E aí chega Nossa, um momento no demais. início Mente da minha, criativa é da ótimo. minha jornada com a juventude, por exemplo, que eu pensei, eu acho que eu não tô, o jeito que eu sou, eu acho que não tá conforme. E aí eu mudei completamente para me tornar muito parecido com o meu pastor. E aí saiu Olha da só. ideia da inspiração para uma ideia de uma cópia subtendida, né, Olha aí. subliminar, digamos assim, porque não foi intencional. Então, olha, eu gosto de roupa bonita,
eu sou comunicador, então eu sei que tudo comunica. Meu cabelo comunica, minha roupa comunica, meu óculos comunica, principalmente na internet. Você sabe, imagina só, se todo vídeo que eu fizesse eu tivesse com a mesma camisa, mesmo óculos, não tem como. É. A gente tem que dar o refresco, né? Tipo assim, mudar um pouco Porque o fundo do vídeo é sempre igual, é isso aqui, mas então eu tenho que mudar em mim, já que eu não tenho estúdio, né? Então, nesse processo, eu passei por esses momentos de querer me comparar ou me tornar conforme a outras pessoas. E aí veio o estalo, né? Não só eu passo por isso, quantas pessoas passam por isso. O sucesso dos Boa. outros. Nossa, e a gente tá nessa ascensão, que eu não curto muito, não. Essa ascensão dos, como eu posso dizer, Jesus, dos missionários gourmet, entre aspas, assim, né? Todo mundo virou um missionário agora, no sentido assim, vamos, né? No sentido macro da coisa, não tem dado tanta profundidade ao que isso realmente significa. E todo mundo quer ser o famosinho, todo mundo quer ter audiência, todo mundo às vezes quer ter uma estética X ou Y, mas cada pessoa tem a sua individualidade, Deus nos fez com a nossa individualidade. Se Deus me fez criativo e não fez outra pessoa criativa, é porque Ele me usou para a criatividade, para complementar aquela pessoa que não é criativa. Isso tem que ser pregado, porque a comparação tem paralisado a juventude. E mais agora que os padrões têm se tornado cada vez mais altos por causa da rede social, por causa do mundo digital, porque o sucesso está cada vez mais aparente. As pessoas que, por exemplo, pregam bem estão cada vez mais ali tendo espaço. E as pessoas que estão começando a pregar agora, que às vezes vão travar, vão ter vergonha, não vão ser tão expressivos, não vão saber comunicar, entre aspas, também. Aí vem, a pessoa tem duas, diz assim, começa assim, eu sou péssimo. Sou péssimo porque eu não prego igual fulano, cicrano. Ou a pessoa já vai desistir, né? Então é muito importante, eu sempre falo sobre isso, sobre a questão de identidade. Se hoje eu acho que eu falo um pouquinho bem, que eu sei que eu tenho muita coisa para melhorar, foi porque um dia o Álvaro, de 23 anos, nesse quarto aqui inclusive, pegou o celular, botou na frente do rosto, gravou uns 30 vídeos para gravar um vídeo de 30 segundos gaguejando. Mas tinha que começar, Te entendo. né? Tinha que começar de alguma forma. E a juventude hoje está muito paralisada por causa da comparação. O status está cada vez mais, impregnado. Não sei se vocês usam essa palavra. É algo que está na pele, assim, está fazendo parte cada vez mais das pessoas. O status, a aparência. Você faz algo. Você vai comendo um exemplo. Você faz algo não é mais para que você se sinta bem com aquilo, mas é com que os outros vão pensar que você fez, né? Então isso está cada vez mais presente e como, né, ministro do Evangelho, nós temos que mostrar a verdade combatendo isso, né? Então são as vaidades de vaidades que a gente tem que sempre estar pregando, trazendo a memória, a esperança, a verdade, porque senão a juventude vai continuar adoecendo. E aí me preocupa não mais só a minha juventude, a minha geração, mas os adolescentes que estão nascendo nessa era TikTok. Nossa, nem me fala. Verdade. Que não é mais... Eu respeito. Quem quiser fazer dancinha, benção. Faça direito, né? Faça para a glória de Deus. Mas, um exemplo, pense no conteúdo. Daqui a 15 anos, o que é que essas pessoas vão ter a oferecer? E há 15 anos passou também, né? Fica demortê. Até esse termo é antigo, mas fica ultrapassado, né? Perde. Aí você vai deixar o quê? Né? Qual o legado que você está deixando? Né? É bem isso mesmo, bem isso mesmo. E você falou uma coisa interessante sobre mostrar a nossa vulnerabilidade, né? Mostrar que isso até nisso tem sabedoria para fazer, porque tem gente que fala assim, não é legal mostrar quando eu não estou bem, não é legal mostrar, né, quando eu não estou... Só que quando a gente está com Cristo, a gente mostra, que nem você mostrou agora, um momento de crescimento seu, de aprendizado, com uma sabedoria, com uma alegria, uma leveza de ter superado. Você mostrou uma vulnerabilidade que você teve. Você vê como até isso se torna bonito, se torna leve, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa questão desse discurso que sempre tem de mostra vulnerabilidade ou não mostro nas redes sociais? Eu acho que existe uma linha muito tênue sobre essa vulnerabilidade, né? Nós temos que ter muito cuidado com o nosso testemunho, com a nossa vida, fé, com a nossa prática, né? Isso a gente não pode perder nunca. Só que existem pontos específicos que, ao mostrarmos a nossa vulnerabilidade, nós mostramos que nós estamos no mesmo barco. Olha, eu sou do tipo de pessoa que eu não gosto, e essa fala aqui espero que seja bem entendido, mas eu não curto bem
quando os próprios ministros, pastores ou influenciadores, etc., pregadores, se colocam num lugar que não era para estar, porque se colocam num lugar de santidade superior. Então, Sim. né, as falas, a realidade. Tem um casal específico que eles sempre falam quando poxa, eu tô passando alguma dificuldade no casamento, não vou expor as brigas, não é isso, não é a ideia, eu não concordo. Mas assim, que casar tem suas dificuldades também, você tem que conviver com pessoas diferentes, né? É normal. Mas existem casais que mostram a perfeição extremamente. Você ensina mais para alguém sobre casamento mostrando sobre as dificuldades do que apenas sobre o sucesso, né? Eu sou solteiro, mas assim, eu falo, é o que eu entendo, né? No geral da vida você aprende mais mostrando as nuances, né? E essa vulnerabilidade, ela tem que ter cuidado porque ou você pode, digamos assim, tô com vontade, pequei, fiz besteira, caí, fiz isso, isso você não ajuda. Exatamente. Você não Dá ajuda. ideia, né? Agora Eu acho você que dá efeito contrário, né? agora ajuda você a dizer, meus irmãos, essa semana eu tive uma semana que não foi muito boa. E eu tô buscando aqui, vou buscar Deus já, tô correndo atrás. Gente, se você se sentir mal com Deus, não, se você se sentir mal na sua vida, etc, etc, não pare, procure Deus. Você não dá o BO, né, o problema, você já diz assim, a Isso. solução. Passei por uma situação, você não precisa também destrinchar os seus problemas, mas você deixar claro que, você tá problema, eu também já tive. E se Deus tocar no seu coração, você expor alguma coisa, mas sempre lembrando para que você também não se torne pedra de tropeço. Se fulano que é pregador da internet fez isso, por que eu não vou fazer? Entendo? Não é essa a ideia. Não é esse o caminho. Então por isso que eu falo com a linha Muito tênue. bem. É mais sobre uma vulnerabilidade e dizer assim, estamos juntos do que você precisa, do que você saber da minha vida. Não, você não precisa saber da minha vida. Você tem que saber que eu sou um ser humano. Boa. Excelente, fenomenal. Muito bem colocado, muito bem explicado, explanado para a gente meditar sobre isso, para a gente refletir, para gravar nos nossos corações. Muito bom. O Álvaro, um dos seus desafios é ajudar as igrejas. Eu queria te perguntar sobre isso no marketing. Quem quiser te procurar, quem quiser ajuda. Tem faltado mentes criativas, essa superficialidade, a gente sente que, olha, falta criatividade. E também, ao mesmo tempo, tem muita criatividade por aí escondida que não está sendo usada, né? Tem esses dois pontos. Mas um dos seus desafios é ajudar a igreja a se organizar nessa questão de estratégia de marketing, né? Organização. E sendo mentor, quem quiser pode contar com a sua ajuda, com os seus trabalhos. Como é que faz? Onde te encontra? Olha, eu só explicando um pouco sobre isso, né? Às vezes a Tá. gente tem uma mentalidade de marketing muito mercadológica, né? Sim. Marketing, mercado. Mas na verdade, marketing, quando a gente pensa nas estratégias de marketing, se você quiser organizar um evento massa, legal para sua igreja, organizado, você tem estratégia de marketing, como equipes funcionais, como divulgar o meu evento. Não é sobre vendas, né? É sobre Sim, organizar, né? Sobre boa. pensar estruturas, experiência, né? A Isso. gente está num mundo que cada vez mais fala sobre a experiência no sentido, foi legal ou não foi? Né? O que é que pode ser feito para que a pessoa não só absorva, mas conheça a minha igreja? Quando eu falo sobre as estratégias de marketing, de comunicação, pensando sempre no poder do evangelho. Pregar para pessoas, trazer pessoas. Eu sempre digo que rede social de igreja não é para quem é da igreja, é para quem é de fora da igreja, conhecer a igreja, e ali, sendo feita a vontade de Deus, a pessoa vai se converter, né? Vai encontrar Cristo. Então, hoje o meu papel nesse traço de mentoria, como eu falei, eu sou publicitário e teólogo, então assim, eu permeio muito nesse caminho. Então, na minha área profissional, eu ajudo igrejas a se organizarem nos seguintes caminhos. Por exemplo, há 3 anos atrás, a gente tinha uma igreja aqui em João Pessoa que o pastor sênior, ele faleceu. Nossa. E ao falecer, assumiu uma outra liderança. E essa liderança era muito diferente do pastor sênior. Então, vem aí, como é que a gente vai comunicar uma igreja que está passando por atualização e como é que a gente vai mostrar para a igreja de forma que a igreja abrace essa visão? Então, a gente fez estratégia de comunicação, fez algumas campanhas, etc. Trouxe a igreja para perto e fez o lançamento, digamos assim, desse novo momento que a igreja vive, porque quando há uma mudança de liderança, as visões às vezes são atualizadas, né? Alguns ajustes dentro daquilo que elas entendem de doutrina, etc. Recentemente, uma igreja no Sertão, que eu também tive a oportunidade de bater um bom papo com eles, mentoriá-los a respeito de como construir um ministério de mídias.
Ah, não sei como a gente faz, não tem ninguém. Olha, aqui tem, todo mundo está fazendo story. Se você Que faz story para legal. você, você consegue fazer o story para sua igreja. Então, como fazer o manejo? O que é que precisa para ter um ministério de mídia que seja saudável? O que é que precisa para você realmente construir uma imagem da igreja de acordo com aquilo que você pensa, né? Porque às vezes nós temos uma imagem, mas nós não fazemos de acordo com aquilo. Por exemplo, na rede social, você tem as legendas, você tem as falas, você tem as estratégias dos Reels, você tem as estratégias dos Stories. Será que isso realmente mostra quem é a minha igreja? Será que um visitante vai ver essa rede social e ele vai ter curiosidade de conhecer essa igreja? Porque às vezes as redes sociais são murais de aviso, amanhã tem culto, depois de amanhã tem culto, etc, etc. Porém, igreja são pessoas. Pessoas querem ver pessoas. Pessoas veem É. rotinas, pessoas veem testemunhos, pessoas veem outras questões. A gente às vezes faz algo para o que a gente pensa, mas existe um contexto. E esse contexto é o que eu gosto de sempre trazer. Então, questões organizacionais, como eu posso fazer um evento para a minha igreja? Por onde eu começo? A gente vai fazer um congresso de jovens. Vamos bater um papo. Não, vou lhe ajudar. Você começa por aqui, por aqui, por aqui. Qual a visão? A quem vocês desejam alcançar? Quem é o público? Então, é bem nessa mentoria, assim, de realmente pegar na mão da pessoa e dizer assim, vamos juntos, eu vou lhe ajudar. Mas assim, a minha intenção não é fazer pela pessoa. Daqui a tanto tempo, você vai fazer só, você me liga, tira dúvida, mas você vai desenrolar e vai começar. Então tem sido um desafio que particularmente eu amo. Eu consigo me ver vivendo nesse caminho, porque eu acredito que Deus me chamou um pouco para essa área também, de estar ali ajudando a igreja, de estar ali direcionando em certos aspectos. Então, eu acredito que as igrejas, elas, como a gente falou em outro ponto, né, mais no começo, Uhum. elas precisam entender o seu papel. E não é um Boa. papel apenas de cultuar, é um papel estratégico também na sociedade e nos canais. Como é que eu posso estar presente? Como é que eu posso me organizar? A gente tem o voluntariado. Como organizar o voluntariado da minha igreja, né? Eu tenho um projeto com a minha irmã, vou falar aqui em primeira mão, chama Igreja Organizada. Minha irmã também é publicitária. Eu tenho um curso online que eu já, ano passado, eu fiz de marketing digital para igrejas. Então, assim, eu tenho essa rotina de mentoria, de aulas que eu dou nessa área, para realmente ajudar a igreja nesse processo. Então, assim, eu vejo que tem muita coisa que pode ser feita, né? E às vezes eu digo assim, gente, a pessoa não sei se eu, não, deixa eu conversar com você meia hora. Em meia hora eu mostro para você que tem mais coisa que pode ser feita. E a gente conversa e a pessoa fica assim, com a cabeça, meu Deus, tem isso tudo, existe um mundo além do que está na minha cabeça, né? E para mim é muito empolgante, realmente me renova, sabe? Eu acho muito legal. E realmente tem pessoas que Deus deu esse dom de criatividade muito forte. O Marcos Mello, que é nosso diretor aqui, eu admiro demais ele, sabe por quê? Porque ele que indicou você, inclusive. E aí ele tem uma crítica que ele senta, sai assim, flui. Eu falo, caramba, e dá para exercitar. A gente já fez temas sobre criatividade aqui, mas tem pessoas que parece que Deus derramou esse dom assim mais específico em cima. Realmente, sentar meia hora dá para ter várias. Essas pessoas conseguem ter várias ideias. É dom de Deus mesmo, né? Glória a Deus por isso. É muito bom, é muito legal. Vale a pena trocar ideia com pessoas assim. Ó, uma prova disso é que pessoas estão gostando demais, né? Olha só, a Silvia lá do Emirados Árabes falou do programa, né? Ela falou que gosta muito desse canal, que é fã de toda a equipe maravilhosa. Mas a Adriane falou sobre você, falou louvado seja Deus pela vida dele. Sensacional, falando do louvor, né? A Adriane também falou que canal abençoado. E ela falou que Deus continue abençoando a sua vida para que você possa tocar o coração de outras pessoas através da música. Olha que legal. Amém. E também a Adriane falou, quanta maturidade em um jovem, o Espírito Santo nos moldando sempre. Olha que legal. E a Alexandra falou, menino de ouro. Olha que legal, como a criatividade, profundidade, ela reverbera, Amém. ela manifesta, né, Álvaro? É muito gostoso de ver Deus fazendo apesar de nós, porque nós sabemos quem nós somos, assim, que nós não teríamos capacidade de fazer nada. Eu falo sempre que eu sou espectadora, eu não sou apresentadora, eu sou espectadora do que Deus tem feito, porque é muito bonito de ver isso, sabe? Isso aí acontecendo, né? A gente avançando junto aí. Álvaro, eu estou muito feliz de conversar com você, quero te agradecer muito, 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 muito. Fui muito edificada, graças a Deus por isso. Eu tenho certeza que as pessoas gostaram pelo feedback que elas deram aqui e quero te agradecer muito.
por ter aceitado o nosso convite de estar aqui nessa manhã, em nome do Manhã IPP, da IPP TV e também da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Espero que seja o primeiro de muitos e quem sabe um dia você não vem aqui participar com os jovens aqui pessoalmente também, né? Quero pedir para você, já agradecendo, pedir para você deixar uma mensagem final para quem está assistindo ou quem vai assistir futuramente, por favor. Pessoal, queria agradecer também o convite, agradecer você também, a Lídia, você conduz assim maravilhosamente, você aqui em casa, um bate-papo é a graça de Deus, é a graça, é a graça. E pessoal, eu queria deixar só um desafio, né? Um resumo um pouco do que a gente falou. Não pare, né? E aqui eu não tenho nem medo de parecer um discurso meu coach, não, porque eu acredito que é um discurso de motivação mesmo. Não pare, às vezes nós colocamos empecilhos que não existem, colocamos dificuldades que não existem e que a gente precisa vencer dentro de nós primeiramente. Amém. Então, se Deus de alguma forma tem te desafiado a você vencer alguma timidez, algum medo de começar algo nas redes sociais, comece pequeno, comece simples, comece com o que você tem, porque você pode ter certeza que não vai ser a sua desenvoltura, a sua performance, mas é o Deus que está falando através da sua vida. E com certeza você vai abençoar vidas, nem que seja, como falamos, a sua primeiramente. Então que Deus continue usando vocês poderosamente. Pode mandar mensagem para mim no meu Instagram, tirar alguma dúvida, a gente pode conversar tranquilamente, eu estou disposto a ajudar. Então, que Deus abençoe todos vocês e sejam usados e sejam ousados, né? O medo nos paralisa, mas a coragem em Cristo nos faz avançarmos. Então que Deus abençoe muito mesmo vocês, eu amei estar aqui. Amém, amém. Que frase incrível, fechou com chave de ouro com essa mensagem. O medo nos paralisa, mas a coragem em Cristo nos faz avançar. Álvaro, Deus te abençoe e continue te usando a sua vida poderosamente. Muito obrigada e espero que até uma próxima, né? Se Deus quiser. Com certeza. Amém. Quando tiver um tema aí que você quiser, vamos falar disso, por favor, nos deixe saber e vamos falar aqui, né? Foi muito gostoso conversar com você. Muito, muito, muito. Até a próxima, então. Fica com Deus. Até. Muito bom, gente. Muito bom, gente. Que programa. Eu sou suspeito de falar, né? Porque eu vejo Deus agindo através de nós. E apesar de nós, eu queria falar, né? Apesar de nós aqui. E vamos lá, gente, que tem mais conteúdo aqui no Manhã IPP, que é o Wesley, nosso ponto de vista. O Wesley vai trazer um ponto de vista sobre cuidados, né? Vamos ver o que o Wesley trouxe para a gente hoje? Presta atenção nesse vídeo. Fala, galera, tudo bem? Vocês provavelmente não me conhecem, mas a partir de agora eu quero trazer para vocês uma visão sobre como eu enxergo todas as escolas da vida que eu vivi, como você também tem as suas escolas da vida e como elas constroem quem você é hoje. Fala, galera, que prazer estar aqui com vocês. Na minha jornada, muitas coisas aconteceram para que eu estivesse aqui. Ou seja, passos importantes que eu dei no passado construíram a corrida de hoje. Sou um treinador. Uso do esporte, uma ferramenta para que diversas pessoas comuns encontrem a sua essência, o seu propósito, treinem, tenham qualidade de vida. E por que eu estou aqui falando com você? Porque o meu ponto de vista é, em primeiro lugar, que você se lembre que todas as escolas da vida que você passou, desde a sua formação inicial, lá com seus pais, com a sua família, que pode ser que esteja presente até agora, ou talvez você já tenha aprendido e já tenha suas asas e hoje voe sozinho. A sua base, a sua formação, os esportes que você praticou no passado, os lugares por onde você passou, as experiências que você teve, a profissão que você escolheu, todos esses passos foram tão importantes quanto os passos que você dá hoje. Mas muitas vezes, na situação e a circunstância que você se encontra, você se esquece, ou deixa passar algumas coisas, ou acaba não dando importância a essas coisas tão valiosas que você viveu. No esporte nós temos o seguinte pensamento. Muitas vezes, como na corrida, um esporte individual, a nossa superação e o nosso adversário somos nós mesmos.
Então os nossos treinos, aquilo que nós fizemos, nos ajuda a entender o que nós temos que melhorar. Então aquilo que passou sempre tem importância no esporte e na vida também. A sua jornada, as suas escolas, como eu disse, elas são fundamentais. Talvez no início de toda a sua jornada, você apenas caminhava, você aprendia a caminhar. E esse caminhar te deu suporte para que hoje você possa correr. E eu acredito, como a nossa vida está hoje, que você vive essa vida corrida, que você vive a corrida, não necessariamente a corrida do esporte, mas a corrida da vida. O principal é, lembre-se que lá no início, aqueles passos que você deu, ou as pequenas corridas que você deu, são tão fundamentais quanto os passos e as corridas que você tem hoje. Elas constroem todas as coisas que você vive. Por isso que eu aqui trago um ponto de vista de que o esporte tem uma correlação totalmente real com a nossa vida. E o primeiro passo é, olhe para trás. Quem você é hoje é um reflexo de quem você foi. Essa é a ideia, trazer uma visão para trás para que você enxergue lá na frente. Olha aí que demais, né? Sempre bom pensar nisso. E vamos lá que o Manhã EPP tem notícia, uma pílula de notícia do que acontece depois aqui do Manhã EPP, ao vivo, né? Notícias do bem, sempre trazendo notícias boas e para você ficar ligado em tudo que acontece no Brasil e no mundo, né? E vamos lá de notícia, então, uma pílula aqui no Manhã EPP. O programa Bom Prato está completando 21 anos de atividade em São Paulo. E nesse tempo, quase 250 milhões de refeições já foram servidas para a população de baixa renda com custo acessível. O programa foi criado em 2000 e tem como propósito oferecer refeições saudáveis e de qualidade por um preço acessível para a população de baixa renda. Mais de 100 mil refeições são servidas todo dia, contando com café da manhã, almoço e jantar. São 21 anos do programa Bom Prato, um programa que cuida da nutrição e que há 20 anos oferece cafés da manhã a 50 centavos, almoços e jantares a R$1. Durante a pandemia, gratuitamente refeições servidas para pessoas em situação de rua que puderam retirar suas refeições embaladas e se alimentarem com toda a segurança nos seus locais de abrigamento e de acolhimento. Satisfação. Essa é a palavra que define o sentimento de quem atua na linha de frente para servir as refeições. É muito gratificante até porque a gente lida com o público e aí quando a gente faz as preparações e eles vêm e retribuem, né, dizendo que está gostoso, que está bom, isso é muito gratificante para mim. É prazeroso mesmo, não tem outra explicação de poder lidar com ele, de poder fazer a diferença na vida deles. O João frequenta o Bom Prato há 6 anos e elogia a qualidade. Venho na parte da manhã, que é o café, entendeu? E agora às 10h30 que é o almoço, entendeu? O café da manhã e o almoço são muito bons, entendeu? A qualidade é muito boa. O pessoal também que atende também são muito educados, a gente é bem atendido. Entendeu? Para o Arnóbio, os restaurantes cumprem uma função social de muita importância. Os custos que hoje estamos vivendo, o custo de vida, o arroz, feijão, a comida, muito cara e geralmente a maioria das pessoas não tem condições. E aqui é um lugar que você pagando uma comida barata, tem uma comida limpa, tratada, balanceada, bem cuidada e bem feita. A Patrícia revela os principais ingredientes responsáveis pelo sucesso da comida. Tudo é feito com amor e carinho. E em 2000, tem uma notícia para você muito boa. Em 2022, o Centro Renovo de Educação completa 30 anos de existência e ele é pioneiro no Brasil no uso da metodologia que apresenta todos os conteúdos curriculares dentro de uma cosmovisão cristã.
Gente, essa metodologia ela trabalha o potencial da criança e do adolescente, tanto na questão acadêmica quanto na construção do seu caráter, tendo como objetivo a formação de líderes para as próximas gerações. Você viu aí que a gente falou, né, da profundidade, né, do conhecimento e não ficar nas coisas superficiais. Esse projeto Renovo tem feito isso, né, formar novos líderes para as próximas gerações com profundidade, tanto na construção acadêmica quanto no caráter, né? E os principais diferenciais são educação por princípios, excelência acadêmica, inglês por princípios, alfabetização fônica, TCC no 9º ano, integral com horários flexíveis. E para você conhecer mais sobre o Centro Renovo de Educação, assiste esse vídeo comigo. Depois eu passo o vídeo, então, do Centro Renovo, mas você pode acessar o site centrorenovo.com.br se você quiser saber mais sobre o Centro Renovo. E ele tem 2 unidades também, uma no Butantã e outra em Santo Amaro. Você pode ir lá conhecer pessoalmente, né, uma no Butantã ou Santo Amaro, ou no centrorenovo.com.br, que é o site, tá bom? E vamos lá, que tem... Encontrou o vídeo? Vamos lá, então. Assiste esse vídeo comigo sobre o Centro Renovo de Educação. Em 2022, o Centro Renovo de Educação completa 30 anos de existência e é pioneiro no Brasil no uso da metodologia que apresenta todos os conteúdos curriculares dentro de uma cosmovisão cristã. Essa metodologia trabalha o potencial da criança e do adolescente, tanto na questão acadêmica quanto na construção do seu caráter, tendo como objetivo a formação de líderes para as próximas gerações. Nossos principais diferenciais são educação por princípios, excelência acadêmica, inglês por princípios, alfabetização fônica, TCC no 9º ano, integral com horários flexíveis. Conheça mais sobre o Centro Renovo de Educação. Pense numa escola que oferece qualidade acadêmica, desenvolvimento social, físico e cuidado emocional, mas com uma educação cristã. Você encontra tudo isso no CRE, Centro Renovo de Educação. Somos uma escola que trabalha para que seus filhos tenham excelência acadêmica, fundamentada em princípios bíblicos, visando formar uma geração consciente de seus valores, responsabilidades e que evidencie um caráter cristão com competência. São 2 unidades, uma em Santo Amaro e outra no Butantã. Venha nos conhecer, será uma alegria receber sua família. Para mais informações, acesse www.centrorenovo.com.br. Esperamos por vocês. E vamos lá para o nosso passatempo de hoje, aquela dica especial para você curtir agora no final de ano. Vamos lá para o nosso passatempo. Natal no Parque Vila Lobos. A contagem regressiva para o Natal já começou, né, gente? Já está muito perto aí, passou voando esse ano, né? E depois de um ano sem comemorar o feriado mais amado do mundo, São Paulo ganha um super complexo temático. Trata-se da Vila Natal, que deve ocupar a área de 22 mil metros quadrados no Parque Vila Lobos, na Zona Oeste, com atrações inspiradas na grandiosidade das festas de Nova York, né? De Paris e Frankfurt, na Alemanha. O Natal no Parque Vila Lobos está recheado de atrações incríveis. Tem árvore gigante com 65 metros de altura, casas do Papai Noel e da Mamãe Noel, parque de diversões com 15 atrações, feirinha criativa, praça de alimentação com direito até iguarias típicas natalinas e também uma pista de
patinação. Olha que legal, gente. Além de tornar o feriado de muita gente um pouquinho mais mágico, a iniciativa tem a proposta de arrancar doações de alimentos e brinquedos para famílias em situação de vulnerabilidade social. E também famílias que não podem pagar pelo ingresso também conseguem curtir o Natal no Parque Vila Lobos. O FUSP, né, FUSSP, anunciou que 10% dos ingressos são destinados a esse público, que vai disponibilizar ônibus para levar 1.000 crianças e seus responsáveis por dia até a vila, né? E os interessados devem estar cadastrados antecipadamente por líderes e entidades comunitárias. A Vila Natal ela pode ser visitada entre os dias 10 de dezembro e 6 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 14 às 23 horas. E aos sábados e aos domingos, das 10 às 23 horas, com ingressos vendidos por até R$50, mais a taxa de conveniência. No entanto, as famílias com até 4 pessoas que doarem brinquedos com o valor de R$75 não pagam para entrar, tá bom? Olha aí nossa dica de passatempo de hoje, muito bom, né? E vamos lá rapidamente para os nossos aniversariantes do dia. Parabéns para a Betsaida Stork, a Débora Andrade, nossa querida Débora. A Jéssica Alves de Souza também está de aniversário hoje. A Liliana Palhares de Souza, o Ronaldo Souza, Sônia Cortinas e nosso querido diretor Marcos Melo. Marcos, pode vir aqui. Pode vir aqui que eu quero te dar um abraço pessoalmente. O Marcos é nosso diretor, ele está desde o comecinho da rádio aqui, desde o começo. Eu lembro quando o Marcos me chamou para fazer a primeira a locução, né? E aí a gente começou lá colando caixas de ovos, voluntários, e foi muito gostoso desde o começo aqui. E ainda criei um grande amigo, um pastor que me ministra, e eu quero prestar essa homenagem em nome da IPPTV hoje para essa pessoa tão incrível, tão edificante nas nossas vidas, e a gente tem que valorizar aquelas pessoas que aproximam de Deus, né? Marcos, pode vir aqui, onde está você? E aí, a gente tem que ter amigos que aproximam de Deus, que exortam, né, de acordo com Cristo. E enquanto isso, enquanto o Marcos não aparece, que eu vou esperar ele aqui, porque você já deve conhecer o Marcos, ele faz o Conversa da Tarde, né? Aqui é nosso diretor de produção, seminarista, e está sempre envolvido com a obra de Cristo. Vamos lá, que amanhã tem gente de aniversário também, enquanto o Marcos chega aqui. Amanhã, sabadão, Daniel Souza, o Demetrios Oliveira, o Eduardo Valente, o Henrico Luiz, o José Mamini, o Luiz Carlos de Jesus e a Tavane Freitas. Domingão, quem está de aniversário, membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, o Carlos Garmes, a Débora Lapa, o Gael Aredes, o Johnny da Silva, Lucas Azanha, o Marcos Vinícius Coelho, a Maria das Neves Araújo, o Matheus Bueno e o Natal Lopes dos Santos. Marcos Melo, ele não vai aparecer aqui, viu, gente? Mas amanhã, segunda-feira, eu vou ficar falando todo dia aqui, até ele vir aqui para receber um abraço dele, porque ele quer ficar nos bastidores às vezes. E às vezes é assim, né, gente? Às vezes, Marcos, outra vez ele deve estar em reunião, não sei. Marcos, cadê você? Enfim, feliz aniversário, diretor, que Deus te abençoe e continue te usando. E você também que está de aniversário, faço as mesmas palavras que eu fiz para o Marcos, porque você é nosso irmão em Cristo, é tão especial quanto, e os nossos amigos mais próximos, né? E que Deus abençoe muito a sua vida, seu dia, e curta muito, agradeça ao Senhor pelo que Ele fez, faz e fará na sua vida. Ele deve estar em reunião, segunda-feira eu conto para vocês onde ele estava, porque que ele não apareceu aqui, tá bom? Gente, obrigada, programaço incrível, saí muito edificada, muito feliz, e cada dia que eu faço um programa desse, Deus usa muito você, usa cada detalhe, usa convidado, usa quadros para falar comigo, e eu espero que sua vida seja tão edificada quanto a minha também. Fico por aqui, mas fique agora com notícias do bem, e mais tarde, Conversa da Tarde, a programação aqui não para. Beijo, bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.